Pode vir, Marcos. Lá vem o Marcos. Alô, humanos e exáticos também. Marcos aqui. Nossa equação humana de hoje é a seguinte questão: a concentração fundiária no Brasil é uma característica marcante ainda hoje? Vamos resolver essa questão? Vem comigo. Não vai embora, fica um pouco mais, ninguém sabe fazer. O espaço rural é frequentemente conhecido pelas suas paisagens bucólicas, pelo seu povo acolhedor de vida simples e pelas histórias e lendas mirabolantes do seu povo. É a verdade, não minto. E é claro, como lugar favorito dos ETs. Isso mesmo, dos ETs, que adoram abduzir vacas e desenhar sinais na lavoura. Só não me perguntem por que eles curtem isso. Brincadeiras à parte, o espaço rural caracteriza-se pelas atividades econômicas do setor primário, isto é, da agricultura, da pecuária e do extrativismo, além do ecoturismo, que é um segmento do turismo que utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e cultural dos lugares. O espaço rural brasileiro é muito importante, pois é nele que produz grande parte dos alimentos consumidos pela sociedade. Tudo se produz, tudo se conecta, mas o espaço rural brasileiro da atualidade ainda é marcado pela concentração fundiária. O que é isso? Grandes propriedades nas mãos de poucos proprietários. E dessas grandes propriedades, muitas são improdutivas, não produzem nada ou muito pouco produtivas. Isso são os latifúndios. A atual estrutura fundiária brasileira resulta em grande parte o sistema de plantation adotado durante o período do Brasil colônia. De acordo com esse sistema, mantido ao longo dos anos e em muitas áreas rurais brasileiras, a produção agrícola ocorre em grandes propriedades, os latifúndios, e destina-se à venda para outros países, não sendo usado para o abastecimento da população do país. Em muitos dos casos, como a monocultura como característica principal. No Brasil, apenas 21% das terras ocupadas no campo são de pequenas propriedades. Em contrapartida, 45% dos estabelecimentos rurais do Brasil são classificados como grandes propriedades. Esses dados nos ajudam a compreender um pouco essa questão da concentração de terra no Brasil. Fala, Camila. E consequência essa concentração toda faz? Isso muda a nossa vida? São tantas as coisas. A concentração fundiária no Brasil agrava o desemprego, agrava a miséria e o pior, agrava a violência social. E essas questões culminaram com uma organização de movimentos sociais que reivindicam o acesso à terra. Já ouviu falar em reforma agrária? Por isso, a reforma agrária é uma ação necessária no nosso país. Mais do que redistribuição de terras rurais, a reforma agrária deve garantir melhores condições de vida aos trabalhadores do campo. A reforma agrária tem que viabilizar as produções com incentivos fiscais, fornecimento de tecnologia, métodos e condições de cultivo para esse trabalhador rural. Professor, quem faz parte desses movimentos? São os políticos? Não, nem sempre. Originalmente, esses movimentos envolvem parte do campesinato, ou seja, os trabalhadores rurais, que lutam por melhores condições de vida, e eles também combatem essa substituição do homem pela máquina no meio agropecuário, né? Historicamente, os movimentos sociais no campo constituíram a partir de duas frentes principais: as ligas camponesas, entre as décadas de 1940 e 1970, e o MST, a partir da década de 80. O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, são formados por boia-frias,
ex-operários de usinas de cana-de-açúcar, ex-operários de usinas hidrelétricas, trabalhadores da construção civil, desempregados do campo e da cidade. Um dos métodos do MST são as ocupações de terras improdutivas. O MST luta pela inclusão social, pelo desenvolvimento de uma agricultura orgânica. É lógico que existe um lado radical do grupo que é complexo, mas tenha certeza que movimentos sociais são necessários para o desenvolvimento social de um país como um todo. Aí não, professor. MST não, eles invadem tudo, quebra tudo. Vagabundo, né, professor? Tudo comunista. É o senhor, professor, comunista também? Que doideira! Vocês estão me vendo assim agora, né? Como um comunista. Mas vamos estudar? Calma. Vamos, vamos limpar esses termos pejorativos, essas visões pejorativas dos movimentos sociais. O MST é um movimento muito importante e movimentos sociais são indispensáveis para a construção de uma sociedade mais igualitária. Não sou o MST, mas vou invadir seu coração, menina. Ih, garoto, vê se me erra, hein? MST. É a expansão da fronteira agrícola. Áreas de criação do gado bovino, áreas de plantação de soja estão invadindo regiões de vegetação nativa. E essas invasões, às vezes, é feita até pela grilagem, que é o apossamento de terras devolutas, terras de terceiro, ou seja, terra do governo com documentos falsos, com escrituras falsas. E isso leva também a muita violência no campo e uma desigualdade social absurda. Região Norte e Centro-Oeste sofrem muito com a expansão da fronteira agrícola. Cultura orgânica é também uma característica do nosso espaço rural, aquela agricultura que não usa insumos químicos, pesticidas, onde tenta ter uma produção natural. Infelizmente, a produção orgânica ainda é cara e tem pouco acesso, permite pouco acesso da população em geral a ela. A agricultura familiar é o principal responsável pelo abastecimento interno do país. 70% dos trabalhadores são empregados nessa parte da agricultura familiar e 80% do nosso mercado é abastecido por ele. Por isso que a agricultura familiar precisa de incentivo, precisa de uma atenção maior dos governos. A agricultura familiar move muito nossa economia e muitas das vezes ela fica deixada de lado para negócios maiores como o agronegócio, por exemplo. Então, não se iluda, a agricultura familiar ainda é um motorzinho de nossa economia. Professor, o agro é pop mesmo? O que o senhor tem a dizer sobre isso? O agro é pop? Na minha época, o Papa era pop. No Brasil atual, o agronegócio tem grande importância para a economia do país, apresenta alta produtividade pelo fato de empregar muita tecnologia nas diversas etapas da produção. Embora, em geral, seja praticado em grandes propriedades, em sistema de monocultura, voltado à exportação, as médias e algumas pequenas propriedades participam do agronegócio, sobretudo nas regiões sul e sudeste, por meio de cooperativas agrícolas. Em muitos casos, são as cooperativas que mantêm as atividades agroindustriais no campo. O agronegócio engloba atividades de cultivo, processamento, industrialização, distribuição e comercialização dos produtos da agropecuária, articulando os diferentes setores da economia. A agroindústria está inserida nesse sistema integrado de produção. No Brasil, a produção de soja e a pecuária intensiva são as principais atividades do agronegócio. Nas últimas décadas, por exemplo, sua participação nas exportações brasileiras tem sido muito expressiva. Entretanto, o agronegócio é uma questão bem violenta. O
agronegócio não é tão pop assim, isso é uma questão de mídia, de propaganda também. O agronegócio, como vimos, é muito importante na economia brasileira, mas não podemos deixar de fiscalizá-lo, de combater as irregularidades, a violência, a grilagem, o desmatamento. Então, tudo que envolve o agronegócio é muito violento, então temos que estar de olho. Ele não é tão pop assim, correto? Fala, Romildo. Professor, tenho uma dúvida. Isso cai na prova? Essa é a minha grande dúvida. Cai na prova isso? É a minha dúvida. Claro que cai, Romildo. O espaço rural brasileiro também é um tema recorrente em vestibular e no Enem. É preciso estar familiarizado com esse tema como um pré-requisito para ir bem no vestibular. Vamos estudar, Romildo. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma equação humana. E hoje podemos concluir que sim, o espaço rural brasileiro da atualidade ainda é marcado pela concentração fundiária. Essa foi nossa versão do Espaço Rural Brasileiro. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like, se inscrevam no canal e até a próxima. Aquele abraço. Tchau, tchau.